Amados irmãos, a paz do Senhor. Estamos iniciando mais uma videoaula da nossa Escola Bíblica Dominical e a lição de hoje traz como tema eleição e predestinação. O texto áureo está em Efésios capítulo 1, versos 4 e 5, que diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. A verdade prática diz: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Agora vamos para a leitura bíblica em classe, e que é o texto base para desenvolvermos o tema, capítulo 1 de Efésios, dos versos 4 a 12. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Versículo 6, para louvor e glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o seu conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. O objetivo geral da nossa lição é informar que Deus soube de antemão, por meio da sua presciência, quais pessoas creriam em Cristo e seriam predestinados a receber as bênçãos espirituais. Meus amados irmãos, diante da tensão que foi criada entre as duas correntes teológicas, né, de um lado o calvinismo e de outro lado o arminianismo, é importante termos em mente as palavras do apóstolo Paulo lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 21, quando diz: examinai tudo e retende o que é bom. E recordarmos uma expressão de um teólogo alemão quando ele afirmou que em todas as coisas o amor, nas essenciais unidade, nas não essenciais liberdade e em todas as coisas o amor. Diante disto, nós vamos propor uma exegese fiel do texto de acordo com a nossa lição. Em primeiro lugar, devemos ter em mente que não há uma compreensão total da eleição e predestinação sem olharmos para o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo é a porta para a eleição e a predestinação. Sem ele não há eleição e não há predestinação. Sem o sacrifício de Cristo, sem a morte vicária de Cristo, sem uma resposta a esse amor em Cristo Jesus, pelo seu amor que ele demonstrou por nós, não existe eleição, portanto, também não há predestinação. Somente em Cristo podemos ser eleitos e somente em Cristo podemos ser predestinados. Isso está bem claro, né? No texto áureo,
qual nós já lemos aqui, quando diz, como também nos elegeu nele. Então, é dele. Jesus é a porta. Jesus é o caminho para o qual podemos ser eleitos e também predestinados. Isaías capítulo 45, verso 22, profeticamente, Isaías havia vaticinado quando diz, olhai para mim e sereis salvos todos os moradores da terra. João 12, 32, né, quando Jesus afirmou, e eu, quando for levantado da terra, a todos atrairei a mim. Atos 4, 12, né, está escrito que em nenhum outro há salvação. Portanto, meus amados irmãos, é importante frisarmos isto, termos isto em nossa mente, em nossos corações, de que Cristo é a porta. Ele havia afirmado em João 10, 7 e 9, eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. E no verso 9 ele disse, eu sou a porta das ovelhas. É uma alusão também ao culto levítico, quando nós vamos ver ali no culto levítico que o ofertante trazia a sua oferta e entrava pela porta e então ali diante do sacerdote oferecia a sua oferta no altar do sacrifício e ali aquele ofertante tinha a absolvição, cobria o seu pecado, aquele sacrifício. Sabemos que Jesus representa aquele sacrifício. Jesus é aquele que ofereceu-se a si mesmo como preço de redenção para as nossas vidas. E nele temos a remissão dos nossos pecados. João Batista, quando viu a Cristo, se dirigindo para ele, apontou para Cristo e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Graças a Deus por isso. Então, somente em Cristo temos, portanto, esta certeza de sermos eleitos, de sermos predestinados. Devemos estar ligados nele, conforme o texto que nós já citamos aqui. Morremos para o mundo e vivemos para ele. E neste momento somos ligados em Cristo. E nessa comunhão, nessa união com Cristo, temos a filiação, o direito à filiação, através da nossa atitude, da nossa ação, vontade livre de respondermos ao sacrifício de Cristo que ele demonstrou por nós na cruz, nós cremos nele e por isso temos o direito à filiação. Isso está bem claro em Marcos capítulo 16, o verso 16, quando diz que quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Também em João capítulo 1 e o verso 12, né? Aqueles que veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberem, Deus deu-lhes o direito de serem chamados seus filhos, a saber, os que creem no seu nome. Podemos citar também o texto central da palavra de Deus, João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo morreu por todos. A expiação, o sacrifício de Cristo, ele foi por todos os homens. 1 Timóteo 2, 4 e 5, Deus quer que todos sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade. Mas para que o homem alcance isso, requer uma ação e uma vontade livre da parte do homem de responder
ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Que resposta o homem dará àquele grande amor que ele demonstrou ali na cruz do Calvário? Sem dúvida, de crer. Lá em Romanos, capítulo de número 10, versos 8 a 10, Paulo vem a escrever dizendo: mas que diz? A palavra está junto de ti, da tua boca e do teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com tua boca confessares e em teu coração creres que Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos, serás salvo. Então é necessário o homem crer. É imprescindível o homem crer. É uma resposta, através da crença, que o homem dá a resposta ao sacrifício de Cristo. Deus já demonstrou o seu amor por todos e quer que todos venham a se arrepender, venham a crer, a receber. É algo que Deus espera do homem. É uma ação voluntária, como eu disse, uma ação livre, da vontade livre do homem, porque Deus, ele não viola esse direito que ele mesmo concedeu ao homem quando criou. Deus criou o homem com dois princípios fundamentais, o direito à vida e o direito à liberdade. A liberdade exatamente fala o livre-arbítrio, a vontade livre que o homem tem. Esse direito Deus não violará. Então, é o homem que responde à iniciativa de Deus quando ele entrega seu filho para morrer por toda a humanidade. Então, é uma iniciativa de Deus. A salvação é uma iniciativa da bondade e da graça de Deus. Agora, quem responde a essa bondade, a este amor, é o homem. Como? Através da fé, da crença, de crer no Senhor Jesus Cristo. Conforme Paulo disse para o carcereiro: crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Então é importante termos isso em mente, em nossos corações, esta verdade. Segundo, devemos estar ligados em Cristo. Devemos estar unidos a Ele. E essa união em Cristo, através da aceitação do seu sacrifício, nós temos o direito à filiação. Romanos 8:1 diz que quem está em Cristo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E também em 2 Coríntios 5:17, Paulo vem afirmar: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, unido a Cristo, nós temos o direito à filiação. O versículo 11 de Efésios, que nós lemos, Deus fala sobre essa filiação. A palavra de Deus nos fala sobre essa filiação. São os versos 5 e o verso 11. O verso 5 diz que ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Em terceiro lugar, irmãos, devemos entender que a eleição e a predestinação, ela está condicionada à crença, pois ambas são para os salvos em Cristo. Cremos no universalismo qualificado. O que é o universalismo qualificado? Cristo morreu por todos, mas a sua obra salvífica é levada a efeito somente naqueles que se arrependem e creem que a salvação é para todos, mas só os que creem se apossam dela e assim perseveram. Portanto, a eleição e a predestinação, elas obedecem um propósito.
a eleição, ela responde as seguintes perguntas: em quem fomos escolhidos? Em Cristo. Em que tempo se deu essa escolha? Antes da fundação do mundo. E qual a finalidade da eleição? Sem dúvida, o que está escrito lá em Efésios 1:4 e 2 Tessalonicenses 2:13. Ela obedece uma finalidade. Qual é essa finalidade da eleição? Para sermos santos e irrepreensíveis. A predestinação, irmãos, ela vem de uma expressão grega que significa determinar antes. Indica um planejamento de Deus para nos tornarmos conforme a imagem de Cristo. Então, também a predestinação, ela obedece uma finalidade. Qual é a finalidade? Para sermos conforme a imagem de Cristo. Romanos 8, versos 28 a 30, depois o aluno poderá conferir, fala sobre isso. E para glorificação e filiação, Romanos 8, versos 14 a 17 e Efésios capítulo 1, versos 5 e 11, você poderá confirmar em sua Bíblia esses textos. Meus amados irmãos, há também uma pergunta para ser respondida, sobre se alguém pode perder a salvação ou não. E para respondermos esta pergunta, podemos citar aqui Armínio, quando ele afirmou que o livre-arbítrio restaurado pela graça também permite que uma pessoa salva negue sua fé e caia fora da graça, negando a certeza outorgada aos crédulos pela predestinação. Isso condiz com Gálatas, capítulo 5, verso 7. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele disse: corrias bem, quem vos impediu para que não obedecesseis à verdade? E Hebreus 6 e 7, o escritor aos Hebreus nos adverte sobre a apostasia, do abandono voluntário e consciente da fé. Então, devemos ter muito cuidado e requer de nós a perseverança, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Podemos, portanto, irmãos, resumir dizendo que Deus, por sua própria iniciativa, a livre vontade de Deus, amou a humanidade caída incondicionalmente. Ele amou incondicionalmente esta humanidade. E como prova do seu amor, expiou os pecados, isso fala da graça, e os que respondem com fé à justiça de Cristo, torna-os eleitos e predestinados a serem feitos filhos conforme a imagem de Cristo para louvor de sua glória, se permanecermos e perseverarmos até o fim. Mateus 24, verso 13, aquele que perseverar até o fim será salvo. Apocalipse 2:10, já citamos aqui, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Que Deus em Cristo nos abençoe, meus amados irmãos. Faremos aqui uma oração, e se porventura alguém que ainda não teve o encontro com Cristo, possa fazer a sua decisão ao lado de Cristo, crendo na pessoa de Jesus Cristo, e assim Cristo perdoará os seus pecados e você viverá uma vida com Cristo, unida em Cristo Jesus. Ele é o caminho, Ele é a porta. Entre por Ele e serás salvo, tu e a tua casa. Querido Deus, nosso Pai, louvamos a Ti por esta lição maravilhosa, que possamos guardar em nossos corações. Abençoe cada um dos nossos alunos e todos os nossos ouvintes que, Senhor, ouviram esta palavra. Pai querido, a Tua presença esteja em cada lar, em cada coração, a Tua paz. Ó Deus, nós te pedimos e te agradecemos estas bênçãos em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém.
Amados queridos alunos, encerramos aqui, mas esperamos você para a próxima aula. Não esqueça, esteja atento para o próximo domingo, a próxima aula, e aguardamos em Cristo que Deus, da mesma forma, venha falar ao seu coração através do professor que estará ministrando a palavra de Deus no próximo domingo. Deus te abençoe, em nome de Jesus. A paz do Senhor.